Continuando a falar a respeito de novos paradigmas em neurologia, vamos agora mencionar um novo paradigma, assim como os outros não tão novo, que é o da neuroplasticidade. O que se quer dizer com isso? Com uma espécie de caráter plástico do sistema nervoso. Então, nós temos que, inicialmente, sabermos que lá por 1929, o estudioso do sistema nervoso, Ramon e Cajal, que inclusive estabeleceu a doutrina do neurônio, foi a partir dessa doutrina que o neurônio até ganhou o seu nome neurônio. Ele estabeleceu isso no fim do século XIX. Mas em 1929, ele, digamos assim, decretou essa espécie de paradigma, dizendo que a morte do neurônio seria irreversível. Havia essa visão de que o sistema nervoso, como é o mais complexo sistema, se ele fosse desfeito, ele não se refaria mais. E esse foi um paradigma que ficou por décadas, apesar de algumas pessoas procurarem, mesmo antes disso, contrariar um pouco essa ideia, tentarem algumas formas de recuperação de danos do sistema nervoso, formas essas modestas. O fato é que esse paradigma ele ficou de maneira forte até aí em torno do fim dos anos 70, e nós devemos também, caminhando nesse entendimento, sabermos que lá nos anos 60, na década de 60 do século XX, o Paul Bas-y-Rita, que nasceu em 34, faleceu em 2006, ele nessa década ele começou a fazer pesquisas visando uma espécie de substituição dos sistemas visuais por sistemas tácteis. Ele construiu certas máquinas cheias de uma espécie de percepção táctil, onde ele aplicava estímulos visuais a pessoas que tinham deficiência visual e, através do tato, essas pessoas de alguma forma tiveram a ativação de suas áreas visuais. E essa visão de uma espécie de possibilidade de plasticidade do sistema nervoso pelo Paul Bas-y-Rita também foi influenciada pelo fato de que o pai dele havia sofrido um AVC no fim dos anos 50 e o irmão dele, que era médico, um tanto inconformado com esse acontecido, iniciou, por conta dele mesmo, alguma forma de recuperação, de tal forma que o pai dele conseguiu recuperar-se razoavelmente, ainda em uma época em que havia essa espécie de paradigma do sistema nervoso, que era uma coisa sem conserto, irreversível, assim. Então, só que o Paul Bas-y-Rita, ele escreveu a respeito dessas pesquisas que ele fez, mas esse artigo dele foi rejeitado por 6 vezes por vários periódicos médicos, até que em 1969 esse artigo foi aceito pelo periódico Nature, e nós temos que entender que até o caminho
dessa aceitação passa até pelas próprias transformações sociais que aconteciam na época, os movimentos de contracultura, etc., de tal forma que a coisa ela acontece como um todo em vários campos sociais, não é apenas na ciência de uma forma restrita. E, muito bem, o Bayrita pôde comprovar que, de alguma forma, o sistema nervoso procura se rearranjar. E, aí nos anos 80, 90, no fim do século XX, o neurofisiologista e neurocientista Michael Merzenich, ele estudou, pesquisou e acabou dando uma consistência para essa ideia de neuroplasticidade, porque além dele fazer um estudo, conseguir fazer um estudo mais detalhado da superfície do córtex cerebral e suas funções, ele foi capaz também de detectar as modificações dessas regiões com lesões que antigamente seriam tidas como irreversíveis, e aí ele observou a reorganização dessas regiões, a reorganização das atividades e funções do sistema nervoso. Então, o encéfalo lesado, hoje, entende-se que ele se reconfigura e é como se tornasse um novo encéfalo, um outro encéfalo, funcionando aí com as partes que ele tem que se mantiveram funcionando, se mantiveram sem serem lesadas. Então, isso tudo passou a ser visto e chamado dessa maneira de neuroplasticidade, e isso cabe nessa visão do cérebro mais como uma estrutura cibernética do que apenas como uma máquina. Essa visão mais antiquada de que o cérebro seria uma máquina, onde cada região seria responsável exclusivamente por uma determinada função, em detalhes, isso aos poucos foi se demonstrando apenas parcialmente verdade, porque em virtude dessa complexidade cibernética do encéfalo, existem reajustes. O sistema nervoso pode se reajustar, pode se reconfigurar e de tal forma que aí está uma pincelada inicial do que seria a neuroplasticidade.